TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Aqui, a mensagem de Deus é sempre prioridade. Rádio e televisão, Web Gospel Brasil. E essa é minha chance, estou pronto pra responder. Eu irei pra onde me envies, eu irei a levantar teu nome, eu irei por todas as nações, conta comigo. Eu irei pra onde me envies, eu irei a levantar teu nome, eu irei por todas as nações. Existe o clamor que está ecoando em cada nação, é o grito da criação. E onde estão os filhos? Existe o clamor do Pai e do Filho, o Espírito Santo, e juntos perguntando: e quem irá por nós? E coração bate forte, eu deixo tudo e começo a correr. E essa é minha chance, estou pronto pra responder. Eu irei pra onde me envies, eu irei a levantar teu nome, eu irei por todas as nações, conta comigo. Eu irei pra onde me envies, eu irei a levantar teu nome, eu irei por todas as nações e conta comigo. Eu irei pra onde me envies. Se nós iremos, eu irei, eu irei, eu irei levantar teu nome, eu irei por todas as nações, conta comigo. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Aleluia. Cara, que alegria. Até o Gui, que era para estar de repouso, está aqui hoje já. No começo eu falei, hoje o pessoal preferiu estar em casa e no atacadão chupar um sorvete, ao merchan. Mas quando vê, o povo vem adorar a Deus. Essa igreja é incrível. E que o Senhor Jesus derrame da presença dele sobre a nossa vida. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela. Vê se ela está cheirosa aí, como diz o nosso pastor. Que alegria, que presença maravilhosa. Como é bom estarmos juntos na presença do nosso Rei. Aleluia. Estamos aqui pelo amor dEle. Porque o que era impossível, um dia Ele se entregou e tornou possível que hoje nós possamos estar aqui exaltando ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, glória e louvor. E as linhas do amor que nos une.
e que nos traz essa presença maravilhosa que nós sentimos neste lugar. Aleluia, seja exaltado, Senhor. Aleluia. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo. Se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu perder. Nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus, pela misericórdia e pela graça. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus. Se rompeu da minha alma até a
sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, no sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter, me fez amigo em seu verter. Aleluia. Antes escravos, agora filhos de Deus. O que era impossível a nós, Ele tornou possível e nos deu acesso a essa graça maravilhosa. E hoje nós podemos olhar um ao outro e ver Cristo. Diga à pessoa que está do teu lado: eu vejo Cristo em você. É pela misericórdia, nós temos paz com Deus, pela graça que nos alcançou, pela bondade, pelo sangue derramado, pelo sacrifício vivo. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Só a igreja declare aquele fio que se rompeu. E aquele fio. Cristo sozinha se me fez amigo em seu verter. E esse é o maior milagre que nós já vivemos. Aplauda e glorifica ao nosso Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Liga a tua voz aí, igreja. Estou preparando, endireitando as nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja. Estou preparando o caminho, endireitando as feridas, e cada vez mais diminuindo
que importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua, e ele vê. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Sim, ele vive e ele reina, porque ele temor não há, mas eu venci.
aplauda o nome do nosso Senhor Jesus, o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para sempre. Podem se assentar, irmãos. Amém. Vamos dizimar e ofertar aqui na casa do Senhor. Posso ouvir um graças a Deus? Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra de 1 Reis 17, versículos 13 e 14. Amém? Irmãos, e chegou dezembro. Estamos a 28 dias de findarmos esse ano. Glória a Deus. E que ano, né? Já está quase acabando. E muitas pessoas se perguntam, mas será que Deus fez? Será que eu consegui? Será, irmãos? Eis o dia que fez o Senhor. Se você está aqui hoje é porque a misericórdia de Deus se renovou em tua vida. A graça está com você. Então aplauda, glorifique, ame o Senhor acima de todas as coisas. Porque se você está aqui, irmãos, pode ter certeza que é porque Deus está cumprindo todas as promessas. E não tem problema não se demorar um pouco. É no secreto que Deus te forja. É quando a gente está achando que Deus não está respondendo nossas orações que Ele está trabalhando, irmãos. Então acalma o coração, calma, que Deus de um dia para o outro Ele pode agir na nossa vida. E calma que nesse último mês não será diferente, amém? Vamos meditar sobre a palavra de 1 Reis. Vamos falar do profeta Elias, amém? Elias é um profeta do Antigo Testamento. Ele ouviu a voz do Senhor, dizendo para ele ir até Sarepta, que lá ele encontraria uma viúva, na qual ela ofereceria, como que a gente pode dizer? Que ela o manteria. No caso, seria ofertar a comida a ele. Chegando lá, irmãos, vocês se lembram que a viúva estava colhendo gravetos. Ou, enfim, algumas bíblias, na minha fala gravetos, tem bíblias que fala pequenos galhos, enfim, algumas dizem 2 gravetos. E gravetos, irmãos, na Bíblia, ela simboliza fragilidade, ou seja, a viúva ela já estava frágil. E Elias disse que era para ela trazer um pouco de água e dar um bolo para ele. Ela olhou e falou assim, mas na minha panela só tenho farinha e na minha botija só tem um pouco de azeite. E o que ele disse no versículo 13? E Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro a mim um bolo pequeno e traz aqui, depois farás para ti e para teu filho. Opa, peraí. Então aqui, irmãos, a gente já vê, primeiro ela tinha que honrar quem? O profeta. O profeta que estava debaixo do envio de quem? De Deus. Então, ou seja, primeiro ela honraria Deus, depois ela comeria. Depois que ela fez isso, no versículo 14, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, se vocês continuarem a leitura dessa palavra, vocês vão ver que o filho dela adoece, que o filho dela morre. E Elias clamando a Deus, o filho dela volta. Então, ou seja, a bênção que ela fez, a oferta primeiro, o que ela deu primeiro a Elias, o dízimo, recobriu a casa dela. Então, ou seja, isso não foi só sobre ela, não foi só, foi muito mais, irmãos, é obediência, é primeiro a Deus. Então, ou seja, tudo que nós recebemos, nós devolvemos a Deus, é um ato de honra, vai muito além, e isso vai para nossa casa. Então, olha como que é sagrado esse momento. Então, nós temos que honrar. A honra, irmãos, Deus não é homem de mentir a si mesmo. Então, se a gente acredita no que está escrito aqui, de capa a capa, Deus vai honrar e Deus vai fazer. Amém? Quem ainda não pegou o nosso envelope, irmãos, os servos estão aqui, é só estender as mãos que eles levam até vocês. Amém? E vamos orar ao Senhor. Senhor,
eu te peço, Deus, que não falte a farinha nas panelas dos seus servos, Senhor Jesus, que não falte azeite na botija deles, que seja uma medida sacudida e transbordante na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor honre. O Senhor já fez muito por nós até aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor fará muito e muito mais. Até 100 por 1 é o que diz na sua palavra. E é assim que nós esperamos no Senhor. Amém e amém. Podem vir, irmãos, até o gasofilácio fazer suas ofertas. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos aos recados da semana. Finalzinho de semana já chegando. Cadê a mídia? Põe no telão pra gente, por favor. Tá aí. Amanhã, aulas de música. Nosso professor Danielzão vai estar aqui presente. Quem ainda não veio, quiser vir conhecer, amanhã a partir das 7h30 estaremos aqui. Sexta-feira, culto Mulheres Feitas de Fé. As mulheres comemorou. E o churrasco dos varão vai rolar ou não vai, irmãos? Vamos mandar lá na forja lá, hein? Não? Oxe. Sábado, escolas de discípulos. Tio Lê vai estar aqui às 7h30 ministrando. Amém? E domingo, nosso culto da família. Tem mais uns recadinhos. Cadê o lanche? Culto da virada, irmãos. Dia 31, glória a Deus. Quem veio já viu o tanto que é bom. A gente passa aqui, às 10 horas a gente está aqui. É feita uma ministração, bastante louvor, adoração. E a gente entrega um ano e recebe um ano que vem chegando de joelhos. Antigamente, muitos aqui de nós passava esse momento na cachaça, caído, bêbado para a rua aí. Mas esse ano, que você tenha uma experiência diferente. Que você esteja aqui na casa do Senhor, celebrando essa virada conosco. E após o culto da virada, terá o jantar. Para maiores informações, manda mensagem lá no grupo, ou pergunta diretamente para a pastora a questão dos valores. Se eu não me engano, está R$ 75, vai ser o mesmo valor do ano passado. E irmãos, é fartura, hein? E o crente que gosta de comer, eu vou falar para você, lá é o lugar certinho. Daí sobra. Dá para fazer marmitinha, levar embora também. E também dia 20, a partir das 7h30, a gente já vai estar retirando os lanches. Quem ainda não encomendou, quiser encomendar, é só perguntar para qualquer um dos ministérios aí, alguém de colete, todo mundo está vendendo. E se você quiser ajudar a vender também, converse com a pastora lá, quem vender 10 ganha 1, amém? Então, quem estiver disposto e quiser ganhar o seu, cada 10 vendidos ganha o seu lanche. Amém? Tem mais algum recado? Só isso? Só isso mesmo. Seja bem-vindo. Irmãos, eu não sou o pregador da noite, mas eu queria convidar o tio Leo. Hoje é ele quem vai estar ministrando a palavra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Todos bem? Eu tenho que mandar uma mensagem aqui para minha esposa, meu filho Manu, que está na live. Se eu não falar isso, eu chego em casa, eu estou frito, né? Hoje quem recebeu a palavra, uma mensagem, né? Às 4h30 da manhã, foi eu, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma mensagem que eu estava querendo, já tinha nascido no meu coração há bastante tempo. E não sei se foi para você, querido, mas o ano de 2005 foi difícil, hein? Está sendo difícil, hein? E como a Lê falou aqui, nós estamos a 28 dias de findar o ano, né? E eu creio que o ano de 2026, ele não será o mesmo que 2025. Ele não vai ser porque hoje nós vamos ver na palavra do Senhor que quando nós olhamos para o foco, quando nós colocamos no centro o oleiro,
quando nós colocamos o vaso como centro das nossas vidas, aquele que está pegando a mão, um barro, para transformar uma obra em vaso, se ele for o nosso centro, as coisas mudam. Eu não sei como foi para você, como está sendo para você esse ano de 2025, mas para mim foi um pouco conturbado, e está sendo um pouco difícil, mas eu tenho esperança no Senhor, que esse ano de 2026 será diferente. Quando vai findando o ano, nós fazemos muitos projetos. A gente fala que vamos para academia. Esse ano eu vou para academia. Esse ano eu vou mudar de vida. Esse ano eu quero acordar cedinho. Esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias. Esse ano eu vou fazer isso. Eu faço muitos projetos. Eu falo muita coisa para Deus. E eu fico imaginando o Senhor lá no seu trono, olhando para você e te fazendo uma pergunta. E eu gostaria que você meditasse nessa palavra, nessa pergunta que eu vou falar para você. Se o Senhor estivesse sentadinho, aonde Ele está, no seu trono, olhasse para você e falasse assim: pede o que você quiser, que eu vou te dar. O que você pediria para Ele? Não fala sabedoria não seja muito humilde não, porque sabedoria foi Salomão, foi uma coisa totalmente diferente daquilo que você vive. Salomão pediu sabedoria porque ele viu o pai dele reinando, e ele, algumas coisas erradas que o pai dele fez, ele então pede sabedoria para ele fazer diferente. O que você falaria para Deus? Só que antes de você pedir isso para Deus, entenda uma coisa: se você pedisse hoje para Deus aquilo que você mais almeja, entenda, Deus, sabendo o que você vai pedir, Deus olhando para você, falando assim: eu sei o que você vai pedir, mas se eu te der, você está preparado para receber? Como que você vai conduzir aquilo que eu vou te dar? Se você soubesse dessa resposta que Deus, do pensamento de Deus, você pediria aquilo que você vai pedir para Ele? Hoje eu quero te convidar a ver um texto que relata tudo isso para a nossa vida. O texto que nós vamos ler hoje fala sobre Jeremias indo até a casa do oleiro. Indo até a casa do oleiro, nós vamos parar, nós vamos navegar um pouquinho aqui no versículo 3 e 4, que ele fala e relata muitas coisas para as nossas vidas. Amém? Então eu te convido a abrir a Bíblia em Jeremias. Se você não sabe onde está, abre em Salmos, vai folheando um pouquinho para frente aí, que você vai passar 4, 5 livros aí, e você chega até o livro de Jeremias. Então, Jeremias capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Diz assim: esta é a palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo. Se você tem uma caneta aí, anota, grifa aí por partes, tá? Não grifa todo o versículo não. Dispõe-te, ou levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias estava vivendo algo muito forte na sua vida, como profeta de Israel. Israel estava passando um momento caótico. Israel nesse momento estava se corrompendo, precisando de restauração,
precisando de uma palavra, precisando de algo que vinha do céu, que vinha de Deus. Eles não se atentavam àquilo. E Deus então fala para Jeremias: Jeremias, vem aqui, filho. Fico imaginando eu nos meus pensamentos. Jeremias, vem aqui. Está preparado para receber algo fantástico da minha parte? Porque a nação está precisando, e eu torno isso para a sua vida. Está preparado para receber uma palavra que vai orientar a sua vida, que vai restaurar aquilo que foi tirado, quebrado, seja lá o que for? Está preparado para receber algo do Senhor, para você viver coisas grandes e espetaculares com o Senhor? Então é o primeiro passo. E eu te convido a anotar aí comigo aí 4 condições de Deus para você receber a palavra dele. Primeira condição, no versículo 2, que fala assim: levanta-te ou dispõe-te. Eu vou na palavra que fala dispõe-te. Quando a palavra dispõe-te, ela vem direto para Jeremias. A palavra dispõe-te é uma palavra que fala para alguém que tem então disposição. Deus, quando Ele chama homens, Deus, quando Ele chama mulheres para executar sua obra na Bíblia, Ele nunca chamou uma pessoa que estava indisponível, que não estava disposto a viver coisas grandes com o Senhor. Não sei como que você entrou aqui, não sei o que você viveu até esse exato momento, mas qual é a tua disposição? Está disposto? Está disposta a viver coisas grandes com o Senhor? Se coloque como Jeremias. Você ouve um chamado do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, e Deus então fala assim para você: filho, levanta, se dispõe, porque eu conto com pessoas disponíveis, eu não conto com pessoas preguiçosas, eu não conto com pessoas que não querem fazer aquilo que eu quero que ele faça. Eu conto com pessoas que estão a pronto, que está ali na peleja, o valente que está de guarda. Eu conto com pessoas assim. Eu conto com pessoas que quando ouve a minha voz, ele está pronto, mesmo com os seus defeitos, mesmo trincado, mesmo quebrado. Eu conto com pessoas assim. E vamos lá, mais uma vez. Quando o Senhor fala então para Jeremias: Jeremias, dispõe-te, levanta-te. Ele então fala para ele assim: levantou, está disposto, agora desce. Quando essa palavra desce, vem ao encontro de Jeremias, ele fala: mas descer para onde, Senhor? Você vai descer porque você vai sair da sua zona de conforto. Você vai sair do lugar onde você se encontra. Está acostumado? Está vivendo coisas que você então está totalmente acostumado a fazer. Todos os dias você acorda no mesmo horário. Todos os dias você acaba chegando atrasado no trabalho. Todos os dias você tem o teu cantinho, tem os seus afazeres. Eu quero que você desce. Por que a palavra desce vem de encontro com Jeremias? Porque descer simboliza algo que você vai sair da sua casa. Você vai vir para um lugar onde você não conhece. O descer é sair, fazer com que Jeremias saísse do lugar onde ele estava e descesse até um lugar onde Deus estava dando direcionamento para ele. O descer significa você sair da sua zona de conforto e ir para um lugar onde você não conhece, onde você não sabe o que vai acontecer lá. Todo mundo tem seus gostos, todo mundo tem os seus costumes. Eu tenho os meus. Na minha casa, todo mundo lá, nós 4, nós temos os nossos gostos. Tem um cantinho que todo mundo coloca alguma coisa. Lá em casa, a Aline é espetacular em organização. Eu já não sou. Eu achava que eu era antes de eu casar. Porque ali eu colocava meu chinelinho no cantinho ali da cama, levantava, ele estava ali. A minha roupinha dobrada, tal. Quando eu casei, irmão, eu fui entender o significado da palavra organização. É tudo no seu lugar. Se eu deixo meu chinelinho que nem eu deixava lá, chinelo não é aí não, pode pular. E é assim que funciona. Jeremias, quando ele sai da casa dele, ele desce para a casa do oleiro, Deus está falando para ele assim: olha, você está saindo da sua casa e indo para a minha, indo para a casa do oleiro, onde eu sou o foco, aonde eu sou o centro, aonde você não vai falar o que você quer, aonde você mais não tem os seus gostos, aonde você mais não vai sair e entrar descalço, jogar o chinelinho ali no cantinho, ou tirar a sua camisa e ficar à vontade. Não, ali é na hora que eu quero.
é no tempo que eu determinei. É tudo do meu jeito, não é do seu mais. Querido, eu não sei como que você entrou aqui, mas quando você vem à casa do Senhor, entenda uma coisa, não é do seu jeito mais. Não é do seu gosto mais. Ah, eu não gosto do pregador. Não tem importância, querido. Porque aquele que traz a palavra aqui não é o tio Lê que está aqui, mas é algo que vem do céu, que é a palavra do Senhor. Não é se eu gosto que o ar está no 19, se eu gosto que o ar está no... eu gosto que o ar está no 20. Não, mas eu gosto que o ar... Não é isso, querido, não é o seu gosto mais. Você perdeu o seu direito de achar e de gostar de algo quando você está na presença do nosso Deus. É tudo do jeito dele, é tudo no tempo dele, é tudo na hora que ele determina. Quando Jeremias chega até a casa do oleiro, ele se depara com o oleiro fazendo o quê? Trabalhando. O oleiro estava ali no seu equipamento de trabalho. Ele estava então fazendo algo com aquele barro. Ele estava, a palavra do Senhor relata, vamos aqui no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Mas por que no versículo 3 ele fala que ele estava fazendo a sua obra, e já no versículo 4 ele fala como o vaso que ele fazia? Poxa, mas não é obra? Não, ou é vaso? Porque quando ele coloca a mão ali, naquele barro, ele então está fazendo uma obra, porque a obra ela não está terminada, ela só vai terminar quando ele der os últimos toques. Então aquilo ali sai de obra para vaso. Só que até esse ponto de trabalho, de fazer a obra, começar fazendo a obra, até o vaso final, ele tem um processo. E esses são os processos que nós estamos vendo. Esses são o tempo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quando ele fala que ele estava fazendo a obra e sobre as rodas, ele encontrou o oleiro trabalhando. A Bíblia, ela não relata que dia que foi. Se foi numa segunda-feira ou se foi numa terça-feira. Qual era o melhor dia para o oleiro trabalhar? A Bíblia não relata. A Bíblia não relata qual era o horário que Jeremias desce até a casa dele para ver o que Deus tinha para ele. A Bíblia não relata que se foi 1h da manhã, se foi 6 horas da manhã, se foi meio-dia, se foi 6 horas da tarde. A Bíblia não relata. A Bíblia não relata qual é o mês que foi. A Bíblia não relata se foi janeiro, se foi fevereiro, se foi dezembro, se foi tempo de festa, se foi onde o povo tira férias. O que a Bíblia relata é que havia um homem que trabalhava. Ela não relata a hora que ele trabalhava. Ela não relata o horário, o dia, o mês que ele trabalhava. O que eu quero dizer para você, que o Deus a qual você faz parte e que você vive, que é Deus da sua vida, você pode estar dormindo, você pode estar trabalhando todos os dias. Ele trabalha a teu favor. Ele trabalha a nosso favor. Não tem um dia que Deus não trabalha a nosso favor. Quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Deixa eu contar um rápido testemunho para vocês. Alguns dias atrás eu deixei o portão da minha casa aberto. Eu entrei com um carro, parei o carro na garagem. Minha casa tem uma leve rampinha assim. E a gente conversando, tal, isso, aquilo. E eu estava no celular ali e tal, e acabei entrando. E acredita não, irmão, eu não fechei o portão da minha casa. O portão ficou aberto. Dormimos, acordamos no outro dia cedo. A Aline falou, você viu lá fora o que aconteceu? Eu falei assim, não. Na hora que eu cheguei na sala, a porta da sala aberta, o portão aberto, me deu um frio na minha barriga. Eu olhei lá e falei, minha bicicleta, meu Deus. Olha o que eu pensei, minha bicicleta, meu Deus do céu. Primeira coisa que eu fiz, eu olhei, já tinha todo mundo acordado. Na hora que eu olhei para os lados e vi os meus ali, eu falei assim, minha bicicleta, meu Deus do céu. Fui lá no quintal, ai, minha bicicleta lá. E aí eu falei assim, tá vendo? A Aline danou comigo, né? Vocês imaginam, ela danou comigo. E aí na hora eu falei assim, Deus guarda. Porque olha para você ver, já é a segunda vez que eu deixo o portão aberto. A primeira vez, uma amiga nossa que vai numa academia lá perto, mandou mensagem para a Aline, não conseguiu falar, eu acho que ela tocou a campainha lá, eu fui lá e falei assim, tem um portão, está aberto. O portão realmente estava aberto, não estava com a corrente que a gente deixa lá. Mas olha para você ver,
Que trabalho é esse do Senhor? A gente nem imagina, a gente nem pode imaginar como que Deus zela, como que Deus... Tá certo que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Eu não fiz a minha, imagino, né? A porta da sala, ela estava aberta, ela não estava só fechada, ela estava aberta. Nós dormimos com a porta aberta, tudo ali aberto, não entrou ninguém. E a minha casa é um lugar que tem muito movimento ali, a rua. Olha para você ver o cuidado e o zelo que Deus tem com a gente. Agora imagina quando a gente nem espera, ou imagina quando a gente espera no cuidado e no trabalho de Deus. Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, ele depara com um homem trabalhando, e a Bíblia não relata qual dia, qual hora, qual mês, qual ano que era isso, o que era isso, qual o momento que ele estava fazendo. Deus manda ele descer à casa do oleiro para ele ver que tinha ali um homem trabalhando e ele estava com a sua obra na mão. E quando Jeremias olha o oleiro com a sua obra na mão, não sei se você já teve a oportunidade de ver um oleiro trabalhando. Ele gira um equipamento lá com os seus pés, aquilo fica girando e o barro ali, que é a obra que ele está fazendo, fica ali, uma argila, e ele pega ele põe a mão na água e a água ali ele vai colocando aos pouquinhos. Ele sabe das medidas, ele sabe o tanto de água que ele coloca naquele momento. Então ele começa a trabalhar, ele começa ali a moldar aquilo ali. Ele que vai ter a ideia, a criatividade de fazer o que ele bem entende. Quando o Senhor fala para Jeremias, desce lá e acompanha esse processo, ele está falando assim: é esse o processo que eu vou fazer com você, para que você então se posicione, para que você então veja o que eu quero fazer com a nação de Israel. O que o Senhor está falando para você essa noite? Eu não sei como que é a obra que o oleiro está fazendo sobre a sua vida, querido, mas se você se atentar e deixar o oleiro trabalhar na sua vida, ele vai fazer a obra perfeita. Você pode estar trincado, querido, você pode até cair, mas quando você vai cair, o oleiro vai te pegar. E você pode estar caído e ele não deixa você cair. Você pode estar quebrado, mas cair, para você se derrubar, para você se ir lá no chão, isso ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Mesmo que você caia, mesmo que você trinque, ou mesmo que você quebre, existe um processo para você ser restaurado. Existe um processo para aquele vaso que está quebrado, já caído no chão, para que ele torne a ter utilidade de novo. E é o que Deus faz conosco. Não sei se você já quebrou, eu não sei se você já caiu, ou se você já trincou na sua vida cristã, mas uma coisa nós podemos ter certeza: quando o oleiro põe a mão, existe alguns reparos que ele faz, que é inevitável a gente continuar quebrado. Amém? Vamos continuar? Vamos aí no versículo, continuar o versículo 4 aí, ó. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que ele pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando Jeremias desce até a casa do oleiro, ele depara com essa situação, ele depara com esse processo. E quando o oleiro está ali, ele está falando para ele: filho, senta aqui do meu lado e acompanha esse processo. A partir de hoje, na sua vida, você não vai ter mais os seus gostos, você não vai ter mais os teus pensamentos. Eu quero cuidar de você. Quando você olhar para mim e ver que eu sou o centro, eu sou o foco de tudo aquilo que você precisa, você então vai começar a ser restaurado. A nação de Israel, ela vai ser restaurada. Quando vai findando o ano, nós fazemos muitos projetos, nós falamos para Deus diversas coisas, e acredita ou não, querido, Deus já espera isso de nós. Deus já espera esses últimos dias de dezembro para Ele ouvir de nós o que nós vamos pedir, o que nós vamos fazer. Lembra dos seus pedidos em 2024? Conseguiu alcançar 2025? Conseguiu ler a Bíblia toda? Primeiro mês, firme, acordava cedo, lia um capítulo, dois, não, hoje eu vou ler mais 2, 3, porque amanhã se eu não conseguir ler, eu já, né? Aí foi dando fevereiro, diminuiu, março diminuiu, quando chegou outubro, você nem lembrava mais de ter um projeto para ler a Bíblia toda. Alguns pode ser que tenham conseguido, mas a grande maioria, querido, eu tenho certeza que não conseguiu. Essa é a grande realidade. Quando nós chegamos
para Deus e pedimos, nós esquecemos que se nós estamos preparados ou não para alcançar esses pedidos. A restauração, ela vem somente na vida daquele que está quebrado, que está trincado. Eu não posso ser restaurado numa coisa que eu não estou quebrado. Eu não posso ser restaurado em algo que eu não esteja passando de ruim. Todos nós passamos momentos ruins na nossa vida, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja qual for. Todos nós precisamos de uma restauração. E essa é uma noite de restauração, querido. Nós vamos ver o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e uma vida de restauração. Quando Deus fala para Jeremias, Jeremias desce até a casa do oleiro, vai lá, porque é de lá que eu vou fazer com que você veja o que está acontecendo lá. Eu quero mostrar para você, eu quero fazer de você uma pessoa que eu então estou restaurando, para que você então restaure a nação de Israel. A nação de Israel, ela estava precisando de um momento de restauração. Não sei qual é o ciclo de amizade que você vive, mas Deus começa uma restauração na sua vida, Deus começa a trabalhar na sua vida, Deus começa a encaixar algumas coisas na sua vida, para que você seja a boca dele lá fora, para que você seja como Jeremias, que leve a palavra do Senhor a uma nação. Quando nós estávamos na igreja antiga, nós vivemos debaixo de uma palavra e de uma verdade sobre um decreto que foi ministrado sobre as nossas vidas, sobre esse ministério, que nós alcançaríamos 10% da igreja. Naquele lugar, a gente não teria condições de ter 10% da igreja. Incrível, pareça ou não, nesse lugar também nós não conseguimos 10% da cidade, porque esse lugar é pequeno, para 1.300 pessoas. Nós, com os olhos da fé, nós almejamos, diante do Senhor, um templo maior, algo maior. É o que o Senhor vai preparar, como Ele preparou esse lugar para nós. Mas até que esse momento chegue, querido, qual é a posição tua, como profeta, para anunciar o Evangelho às pessoas que estão lá fora? Não sei como que você entrou aqui, mas o lógico, o fato, o real, não é só você vir, tomar o seu banho, colocar a roupa da igreja, colocar a camiseta da Atos 1, colocar o seu crachá, ocupar a sua posição, vir aqui na frente, ministrar a palavra, sendo que você não convida ninguém, sendo que você não anuncia o Evangelho para as pessoas, sendo que você não fala do amor de Deus para as pessoas que trabalham perto de você. Você está vendo os seus companheiros de trabalho quase todos os dias chegar de cabeça baixa, cabisbaixo, com algum problema, e você não tem a oportunidade de falar de Jesus para ele. Não é só vir à igreja, é anunciar o Evangelho lá fora. Quando Deus traz Jeremias para a casa do oleiro, Ele está dando uma lição para ele, falando: olha, eu estou precisando, eu quero trabalhar em você primeiro, eu quero restaurar a sua vida, eu quero mostrar para você o significado do processo de restauração, porque eu sei o que você vai enfrentar lá fora, você vai precisar dessa restauração, porque não é fácil ver o Evangelho. Se você se converteu há pouco tempo, querido, não é fácil, viu? A gente já alerta vocês que não é fácil. Não é porque você se converteu, não é porque você aceitou Jesus ali. Tem uns que aceitam Jesus 2, 3, 4, 5 vezes, achando que vai, né? A gente vai visitar lá em Gospé, o pastor fala assim: tem alguém que aceitar Jesus mesmo? Um monte de crente já que já batizou e que já toma ceia e já vai lá na frente, a gente fica: Jesus, né, Luquinha? A gente olha um para o outro assim, mas de novo, né? O que aconteceu? Não é uma vez só, né? Mas eu não sei o que você vive, não sei como que você chegou até o Evangelho, mas uma coisa nós podemos ter certeza: não vai ser fácil mesmo não. Mas enquanto para muitas pessoas não está sendo fácil e não tem Jesus, querido, pode vir a dificuldade, porque nós temos o maior, aquele que está sobre todas as coisas, e aquele que é maior sobre todas as nossas vidas, amém? Então vamos continuar, versículo 5, o que diz no versículo 5? Diz assim, ó: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez o oleiro a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando o Senhor fala para Jeremias, Ele chama Jeremias no versículo 1, Ele fala para ele assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Só que até a palavra chegar até Jeremias, ela passou por 5 versículos.
ela passou por 5 fases na vida de Jeremias. Somente lá no versículo 6, que a palavra vem de encontro a Jeremias, falando para ele: olha, você quer? Você viu tudo aquilo que aconteceu? Se você quiser, você vai ter que deixar comigo agora. Quando Jeremias vê o último estágio do oleiro, a palavra do Senhor aqui ela relata que quando o oleiro está trabalhando, vamos ler? Versículo 4: como o vaso que ele, aqui já era vaso, ou seja, ele estava terminando, já próximo de terminar a sua obra. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, veja bem, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro estava terminando a sua obra. Ele já estava no processo de ser um vaso. Faltava pouco para ser um vaso. Aquela obra que ele estava fazendo tornou-se então um vaso. Só que esse vaso, o que a palavra do Senhor fala? Que ele quebrou. Só que ele quebra onde? Ele quebra na mão do oleiro. Nós vivemos numa geração que não sabe consertar as coisas. Hoje, a indústria, tudo que ela faz é totalmente descartável. Lembra das televisões aí? Quem é raiz? Isso aí, Luquinha, valeu. Quem é raiz? Não consertava a televisão não, querido. Não quebrava a televisão não. A mãe da gente ia limpar a casa, pegava a vassoura, dava uma batida lá, não acontecia. A vassoura quebrava e a televisão não quebrava. Tudo. E o liquidificador então? Pensa num trem fuçado. Pensa num trem duro de quebrar. Hoje não. É tudo fútil, como diz uma querida amiga nossa aí. Né? E é tudo descartável. A gente compra um liquidificador e dependendo com que a gente bate lá, pum, ele quebra. A gente rela em algo, quebra. Televisão, o tanto que é fácil de quebrar. Qualquer coisa que a gente faz é fácil de quebrar. Nós vemos numa geração que hoje nós não temos o hábito de consertar nada. Quebrou, descarta. Quebrou, joga fora. Imagina Deus olhando para você, se você está quebrado, eu vou te descartar. Eu vou jogar você fora. Ou imagina Deus falando assim: quebrou? Deixa comigo. Eu vou te restaurar. Porque quando eu te restaurar, você vai sair mais forte. Você vai sair mais aprovado. Essa situação que a gente vive, ela não vai ser nada perto do vigor, perto da restauração que eu obtive das mãos do próprio oleiro, que é o Senhor. Quando o vaso então quebra na mão do oleiro, ele fala: ops, quebrou. Jeremias naquela hora podia estar desesperado. Está vendo? Até você erra. Até você, imagina se fosse eu que estivesse ali. Então, eu já estou tranquilo. Eu já estou, bem confortável. Se você errou, eu estou tranquilo, já que não foi eu. Só que ele fala assim: se você errar, Jeremias, o que você faz? Eu faço de novo. Se você errar e esse vaso na sua mão quebrar, o que você faria? Eu ia fazer outro, eu ia descartar ele e ia começar outro processo. Só que com Deus não é assim. Com Deus ele não vai te descartar. Você pode até quebrar, você pode até cair, mas a restauração ela vem. Só que existe um processo para o oleiro restaurar esse vaso quebrado. Coisas que muitas das vezes a gente não entende. Poxa vida, mas um vaso já prontinho, já depois de ter ido ao fogo, depois de tá tudo preparado, como que Deus então vai restaurar? Existe um processo, querido. E esse é o outro processo e o último, e eu ministro essa pregação dizendo para você: quebrado sim, mas caído jamais. Você pode até quebrar nas mãos do oleiro, mas caído jamais. Eu trabalhei para uma pessoa lá na minha cidade que
Foi um dos melhores patrões que eu já tive. Um homem de Deus, um homem de oração. Quebrou várias vezes. Várias vezes. E todas as vezes nós acreditávamos nele. Acredita nisso? Ficamos 2, 3 meses sem salário, querido. Tenta entender isso. Todos os dias que chegava no dia do pagamento, a gente reunia lá, porque era de costume, a gente ficar tudo no nosso cantinho, para ele chamar a gente. Ele chegava lá e falava assim: gente, não vou conseguir fazer o pagamento de vocês. Sabe o que a gente fazia? Amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui de novo. E isso durante vários meses. Vários meses. E a gente precisando de dinheiro, a gente não conseguia. Chegava um dia e ele dava R$100, R$50 para a gente. Fala: é o que eu estou conseguindo pagar vocês. Não tem problema. Amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui. Ele quebrou várias vezes. Mas quando nós estávamos trabalhando, e quando dava aquele momento de almoço, que nós desligávamos as máquinas, nós ouvíamos a oração dele, lá em cima. O homem que rasgava a sua voz, clamando ao Senhor. Nós ouvíamos a oração dele. As pessoas que passavam na rua, ouviam esse homem orar. Nós não temos esse hábito de orar para as pessoas ouvirem. Mas não é para as pessoas ouvirem. É que quando nós expressamos a nossa voz na presença do Senhor, quando nós rasgamos o nosso coração na presença do Senhor, passa a ser quando Deus olhava para Davi e ele falava assim: encontrei um homem segundo o meu coração, encontrei uma mulher segundo o meu coração. E nenhum outro personagem da Bíblia o Senhor relata que Deus chamou ele de um homem segundo o meu coração. E por que não pode ser nós? Por que não pode começar em nós? Por que eu não posso orar diferente? Por que eu não posso buscar o Senhor diferente? Por que eu não posso descer a casa do oleiro de uma forma diferente, sabendo que ali não é a minha casa, ali não é os meus costumes, ali não é do meu jeito, ali não é do meu modo, não é da hora que eu quero, não é quando eu quero, ali eu não dou ordem, ali eu recebo ordem, ali é do jeito que Ele quer, ali é na hora que Ele quer, lá não é no meu tempo. Quando eu peço algo para o Senhor, eu quero de imediato. Não é assim. Eu preciso entender que quando eu me disponho a sair do meu lar, da minha posição, eu estou indo para a casa de uma pessoa que eu não conheço. Casa que eu estou dizendo é um lugar onde Deus chama Jeremias para dar uma lição, para mostrar uma lição para ele então restaurar um povo, uma nação. Não sei como está sendo a tua palavra quando você fala do amor de Jesus para as pessoas, mas tem curado as pessoas? Você tem liberado uma palavra de cura sobre as pessoas? Você tem liberado uma palavra de libertação sobre as pessoas? Você tem profetizado uma palavra de fé sobre as pessoas? Eu não sei como que você tem se comportado diante dessa situação, mas de uma coisa você pode ter certeza: você está aprendendo. Veja bem a tua responsabilidade. Você vem para a igreja e você aprende que a palavra do Senhor é para você viver ela lá fora. Se você não vive, a complicação está deixando nas suas próprias mãos, porque a palavra está sendo liberada, agora cabe a cada um de nós a executar ela lá fora. Você que é líder, você que faz parte dos ministérios, tem feito o que o Senhor tem falado para você fazer nos seus ministérios? Tem acordado cedo, tem feito o que o seu líder está mandando você fazer, tem feito o que o seu líder está colocando em atividade ali nos seus ministérios, tem chegado certo nos seus compromissos, tem chegado atrasado nos seus compromissos, tem vivido algo extraordinário com o Senhor? Se você não está vendo, querido, alguma coisa está errada. E esse momento é um momento de restauração, onde a gente vai avaliar o nosso comportamento, avaliar os nossos posicionamentos para falar: Senhor, eu quero deixar as coisas para trás. Eu quero deixar aquilo que me atrapalha para trás. Eu quero viver coisas extraordinárias com o Senhor. Isso já está liberado para você, querido. Está liberado para mim. Para viver coisas extraordinárias com o Senhor, nós temos aqui 66 livros. Tudo está escrito a teu favor. Tudo está relacionado você com Deus. Só que, enquanto você não colocar Ele no centro da sua vontade, no centro de tudo que você possa enxergar ou pensar, as coisas não vão acontecer. Para viver coisas extraordinárias com o Senhor, Jesus tem que ser o centro das suas atenções, Jesus tem que ser o centro das suas atividades, Jesus tem que ser o centro do seu relacionamento. Existe uma regra que ela não pode ser quebrada de hipótese alguma. Tudo na nossa vida, ela gira em torno de uma regra, de 3 regras: Deus, família e trabalho. Se você inverter qualquer uma dessa ordem, vai zangar para você, vai dar ruim.
Se você colocar o trabalho no lugar da família, ou a família no lugar do trabalho, as coisas vão complicar. Então não mude essa regra. Custe o que custar. Nosso pastor diz sempre isso para nós. Prioridade é você ter o nosso Deus no centro de tudo. Segundo plano, a nossa família. Zele por ela. Zele por a sua casa. Zele por aqueles que estão perto de você. Ah, mas é difícil falar de Jesus para minha casa. Imagina eu consegui fazer um mapa da minha família, perguntando para minha mãe antes dela falecer. Falei para ela: mãe, tem algum crente na nossa família? Ela falou assim: ué, eu acho que é só você. Ela falou assim: mas e os tios lá distante? Porque minha mãe sabia a genealogia de todos. Ela era a mais velha dos irmãos. Minha mãe sabia a genealogia de todos, sabia de tia que ninguém nem lembrava, e a mãe sabia de tudo. Ela foi pensando: a tia que morava lá, mora lá, e foi falando, e resumindo, só tinha eu. E eu não conseguia falar de Jesus para minha família, acredita nisso? Eu não tinha oportunidade de falar de Jesus para minha família. Olha para você ver quais são os planos de Deus que a gente não entende. A minha mãe faleceu antes da pandemia. Foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida. E quando ela faleceu, o nosso pastor na época foi lá fazer o velório da minha mãe. E no que ele foi fazer o velório da minha mãe, ele deu uma palavra. Só que quando ele deu aquela palavra, as minhas irmãs depois chegaram e falaram assim para mim assim: Lê, que palavra que o teu pastor deu? Na época eu não estava nesse ministério, estava em outro ministério. Eu assim: que palavra que o teu pastor deu? Eu nunca ouvi ninguém falar da Bíblia, do que ele falou desse jeito. Querido, o caminho foi muito tortuoso para nós. Perdemos mais algumas pessoas da nossa família. E nesse período a gente já estava aqui na Atos 1, aqui em Itapiratiba. E o pastor Juninho foi fazer o velório de uma dessas pessoas da minha família. E ele lá teve a oportunidade de falar do amor de Deus naquele lugar. Um lugar que é difícil de falar, hein? Fala a verdade. É muito difícil estar naquele lugar. E antes dele falar, passou uma pessoa, porque essa pessoa da minha família era espírita. E foi uma pessoa lá, trouxe algumas palavras. Foi um padre lá também, que a maioria da minha família é católica. E eles, conversando entre nós ali, falou assim: olha, vai vir um padre aqui e tal, olha, se você quiser falar para o teu pastor vir aqui. Na hora eu falei assim: claro que ele vai, né? Ele vai sim, vai trazer uma palavra lá. Na hora que o pastor terminou, na hora que todos eles falaram, e na hora que o pastor Juninho falou, terminou ali a palavra que ele tinha preparado ali, as minhas irmãs chegaram para mim falando assim: poxa vida, nós sentimos algo diferente aqui, coisa que nós não sentimos devido a essa situação nas outras duas pessoas que falaram, relacionados à fé da minha sobrinha e à fé das minhas irmãs e do restante da minha família. Naquela hora eu falei assim: Senhor, aquilo que eu pedi para o Senhor há muito e muito tempo atrás está se cumprindo. Porque eu pedi para o Senhor, se eu não conseguisse falar do amor de Jesus para a minha família, que Ele usasse outra pessoa para falar do amor de Jesus para a minha família. E Ele fez isso num momento que ninguém quer viver, momento de luto. Mas a palavra, ela entrou. Hoje, querido, para a honra e glória do Senhor, quando tem alguma festa na minha casa, quando tem algum encontro na minha casa, quando nós vamos almoçar, antes de a gente almoçar, antes de acontecer alguma coisa, eles pedem para mim orar. A palavra já está começando a entrar, a palavra ela está começando a entrar dentro da minha casa. E aquele menino, que era o único de uma família que não se tinha uma genealogia, que não tinha nenhum convertido, hoje a palavra está entrando. Não sei qual é o resultado, se vai ser a curto prazo, se a longo prazo, mas uma coisa eu posso ter certeza: quando a palavra entra e quando eles conhecem a verdade tira toda a cegueira, a verdade liberta aquele que está cativo. E eu creio que se Jesus voltar à meia-noite, eu creio que 11h59 eles entregam a vida para Jesus. E isso é o que nós temos que crer. Se você então não consegue falar do amor de Deus para os seus familiares, tenha fé, querido. Peça para que você tenha a oportunidade, mas que se você não tiver oportunidade, para que Deus então envie pessoas ali. Para fechar e finalizar essa mensagem, está preparado para essa restauração?
Imagine quando Deus chegando para você agora e falando assim: agora eu quero te restaurar. Você quer ser restaurado? E você diz: Senhor, eu quero ser restaurado. Eu preciso dessa restauração. Eu preciso desse posicionamento. Porque Deus, então, quando o vaso ele quebra, Ele mostra para nós que eu estou te dando uma segunda chance. Não jogue fora a sua segunda chance. A primeira, você pode ter jogado fora. Você pode ter errado com a pessoa que está do seu lado. Você pode ter errado com pessoas que não estão aqui. Mas eu estou te dando uma segunda chance. A segunda chance é que quando esse vaso quebrou, eu peguei ele nas mãos. Eu coloquei água, que simbolizava a palavra. Eu coloquei um óleo, que simbolizava o Espírito Santo de Deus. Eu peguei um pouco de fogo, que simbolizava a presença do nosso Deus. Eu juntei essas três coisas e transformei aquele vaso quebrado em uma obra preciosa, restaurada, e fiz ele de novo. Deus está te dando uma segunda chance, querido. A segunda chance, ela é para todos. Todos têm uma segunda chance diante do Senhor. Davi, ele teve uma segunda chance. Davi, ele errou. Davi, ele pecou. Mas quando ele chega na presença de Deus, ele coloca o seu coração todo quebrantado na presença do Senhor. Ele sabe e soube naquela hora se humilhar. Deus então olha para ele e fala assim: sabe como que eu restaurei a sua vida? Sabe como que eu dei a segunda chance e você então foi aprovado? É quando eu olhei para você e consegui enxergar um homem segundo meu coração. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que o Ministério de Louvor pudesse estar vindo aqui para a gente cantar uma canção e fazermos uma oração, e em seguida nós encerramos o culto. Que você possa ser muito abençoado com essa palavra, que você entenda que o vaso na mão do oleiro é o lugar e no tempo e na hora certa de nós alcançarmos a restauração na nossa vida. Enquanto o louvor toca uma canção, gostaria que você não importasse com a pessoa que está do seu lado, e que você não pudesse estar ouvindo e vendo o que ela vai falar, ou o gesto que ela vai fazer. Esse momento é um momento entre você e Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você fechasse seus olhos. E enquanto o louvor toca uma canção, gostaria que você ouvisse a voz do Senhor dizendo para você: dispõe-te, dispõe-te e desce até a casa do oleiro. Gostaria que você imaginasse você descendo até a casa do oleiro, você diante do oleiro, só você e ele. Feche seus olhos agora, querido. Que você possa estar vendo na sua frente o oleiro, e ele está conversando com você e dizendo assim: olha, para eu te mostrar esse processo de obra para vaso, eu quero que você olhe isso, eu quero que você enxergue que eu estou fazendo isso com você. Eu estou preparando você, estou restaurando você, eu estou dando um novo posicionamento, eu estou te dando uma nova chance para que você então vá e faça aquilo que eu quero que você faça. Restaurar uma cidade, querido, restaurar uma nação, é obra tua, é responsabilidade tua, é responsabilidade nossa. Então que você possa estar se colocando na presença do Senhor e declarando: Senhor, eu estou disposto, eu me dispus a estar aqui, eu me dispus a descer, eu me dispus a estar no lugar onde não é meu, ali eu não mando, ali eu não tenho os meus gostos, ali eu não mando, ali eu não faço nada que vem da minha vontade. Eu estou disposto a obedecer e a acatar as suas ordens e a ouvir a tua voz dizendo o que eu tenho, quando eu tenho e o que eu devo fazer. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer porque o Senhor mostrou para as nossas vidas hoje que um tempo de restauração chegou. Senhor Jesus, esse tempo de restauração, ele chegou na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo isso, eu declaro num lugar aonde, e num ambiente profético, Senhor Jesus, que a minha palavra, Senhor Jesus, ela tem que ter um decreto sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, esse ano de 2025, ele não foi bom para mim. Senhor, esse ano de 2025, eu vivi coisas ruins
ruim, Senhor Jesus, mas eu creio, Senhor Jesus, que até o dia 31 de dezembro, o Senhor restaurará aquilo que foi tirado da minha vida. Senhor Jesus, eu decreto isso aqui, Senhor, diante do teu altar, que esses últimos dias ainda eu espero e vou ver o milagre do Senhor na minha vida. Senhor, os meus olhos estão abertos pela fé, Senhor Jesus, que o ano de 2026, o mundo se fala em crise, o mundo se fala, Senhor Jesus, que virá uma crise, que virá um tempo, Senhor Jesus, que vai ser pior do que os outros, mas eu não quero participar e não vou participar dela. Senhor Jesus, eu vou, Senhor Jesus, andar sobre essas águas, eu vou passar por esses problemas eu já coloco sobre a sola dos meus pés, Senhor Jesus, porque eu passarei por eles e eles não vão me atingir. Assim como o Senhor levou homens e mulheres ao deserto e ali o Senhor instruiu eles, assim como o Senhor levou Jeremias, Senhor Jesus, para a casa do oleiro para ver aquilo que o Senhor queria fazer na vida dele, assim será na minha vida. Restaura, Senhor Jesus, o teu povo que hoje entrou aqui. Restaura, Senhor Jesus, vidas que entraram aqui com nenhuma perspectiva, buscando algo, buscando um posicionamento, buscando algo, Senhor Jesus, determinante na sua vida. O que eu quero declarar essa noite, que o tempo de restauração chegou e que nós entramos à casa do oleiro e o nosso foco é o Senhor, e nós cremos pela fé que a restauração chegou na nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. O
o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Diga mais uma vez, não há nada. Não há nada. Não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia, nós cremos. Você pode aplaudir e glorificar ao nosso Senhor. Nada melhor que a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer um. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Olá, meus amigos, graça e paz, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal TV Gospel Brasil. Estou transmitindo a seguinte mensagem: a paz de Cristo, a salvação, e que ela seja bem-vinda na sua vida. Muito bem, estou numa campanha, você tem percebido, você que acompanha o canal, ou passa por algum trechinho daquilo que eu estou exibindo, de uma campanha para o pastor Antônio Eduardo. Pastor Toninho, lá de Limeira, do Parque Novo Mundo. Há muitos e muitos anos, quando eu morei em Limeira, eu congreguei com ele, eu participei de várias ministrações e trabalhos que ele ainda faz em Limeira, mesmo estando enfermo. Essa campanha é para ajudar, essa campanha é solidária em relação ao problema que ele tem passado e tem enfrentado. As filhas dele, inclusive, na abertura de todos os vídeos, têm falado para você do problema e da gravidade do problema. Nós cremos num Deus que tudo é possível. Evidente que nós temos que fazer a nossa parte. E Deus entra com a parte dele. Deus é o médico dos médicos. Nós cremos dessa forma. Mas mesmo assim,
nós queremos estar juntos com Ele. Primeiro, em oração. Segundo, se for possível, em ajuda em custear tudo isso. Sabemos que tudo que se trata em uma questão dessa enfermidade que ele está passando tem um alto custo. Precisa de ter gente especializada para cuidar disso. Se a gente esperar do governo, nós não vamos ter o atendimento com a pressa que nós necessitamos. Por favor, se você puder, veja aí a chave Pix, veja aí o QR Code, contribua, faça a sua parte. Ore, primeiro ore por ele. Aí tem a foto dele nos vídeos que você vai poder colocar nas suas orações, visualizando quem é o pastor Antônio Eduardo, o pastor Toninho lá de Limeira, o irmão Toninho. E você que é de Limeira, por favor, da região que o conhece, também. Você que é de longe, até de fora do país, como eu tenho recebido atendimento aqui de pessoas pedindo, cantores, louvores, de fora para cá, eu tenho postado. Por favor, nos ajude. Você pode ter certeza de uma coisa, você não está fazendo só para o pastor Antônio Eduardo, você está fazendo por toda uma comunidade que o ama, que querem o bem dele e torcem pelo sucesso da vida dele e a restauração da saúde dele. Beijo no coração, prazer, meu nome é Silvano José. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Amém. Oi, eu sou a Carol, essa é a minha irmã Camila. Nós viemos falar sobre o post, que é verdadeiro. Foi um movimento que os irmãos se propuseram a fazer para estar nos ajudando. Nós nos sentimos muito acolhidas, muito amadas por essa ajuda. Há mais de 40 anos, o nosso pai tem sido exemplo de fé, de amor e tem sempre servido o próximo. Ele sempre esteve ali aconselhando, ajudando, orientando e orando pelas pessoas. Se você é daqui de Limeira ou da região e você conhece essa pessoa do qual nós estamos falando, você sabe do coração generoso que ele tem. Isso, recentemente ele retirou um tumor da bexiga e na biópsia veio que ela é maligna. Nesse sentido, nós temos que fazer um tratamento e esse tratamento é de alto custo, porque nós temos que ter um hospital de ponta e um médico de ponta para atender esse caso, que é uma cirurgia grande e muito delicada. Nós temos alguns bens que nós já colocamos à venda, porém nós sabemos que essa venda pode demorar e nós não temos esse tempo, nós não podemos esperar mais, nós precisamos iniciar esse tratamento. Então foi por isso que alguns irmãos postaram essa vaquinha, essa contribuição. Isso, né? Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e meu pai sempre serviu de bênçãos, né, para a vida de todo mundo e agora nós vamos servir de bênçãos para ele. Com essa ajuda, nós vamos conseguir vencer todo esse processo. Bom, nós já queremos agradecer quem compartilhou, quem já fez a sua contribuição, nós já agradecemos e você que sente no seu coração pode estar fazendo qualquer valor nesse Pix ou nesse QR Code, é verdadeiro e cai direto na conta dele. E nós já agradecemos e pedimos que Deus venha te abençoar a sua casa, a sua família e livrar vocês de todo mal. Que Deus abençoe. Obrigada. As pesquisas já confirmam. Estamos em primeiro lugar. Rádio e televisão, Web Gospel Brasil.